agora eu vou olhar a cabeça do consumidor, né? Porque você trouxe esse ponto, pô, depois da pandemia, realmente a gente tem aí um olhar diferente para o imóvel, né? As pessoas começam a olhar para o imóvel como um refúgio, um recanto em que ela espera mais dele. Exato. Né? Só que em compensação, né, isso é Brasil. E aí a gente agora vive um cenário de estresse de juros, né, que está em movimento crescente num ano que nós abrimos o ano todos, né, com o mesmo discurso. O juro vai cair. E agora estamos encerrando o ano também todos com o mesmo discurso. O juro vai subir. Não, cancelaram a queda e agora, não obstante, só cancelar a queda, entramos num cenário de alta. Isso afeta, né, o teu perfil de cliente, a tomada de decisão do perfil do seu cliente? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, não. Independente da situação, óbvio que o mercado imobiliário ele é muito sensível para qualquer mudança que o nosso país tem, principalmente o Brasil. Mas em determinados momentos, em algumas negociações que eu tive, eu perdi alguns clientes deixaram de fazer negócios por questões de juros, outros, como a maioria, não. Então, para esse público tão selecionado, isso não interfere tanto. Tá? Essa questão de juros, essa questão de instabilidade, porque já são pessoas que têm uma condição financeira, que já têm seus investimentos, e isso não afeta diretamente. Agora, quando a gente fala do mercado em geral, isso afeta consideravelmente. Mas se a gente for analisar um percentual de clientes, por exemplo, que eu atendo normalmente, que de fato pensam diante de alguma incerteza jurídica, ou então diante de um cenário de uma taxa de juros mais alta, você tem sim um percentual pequeno que acaba deixando de seguir e fazer o negócio. Mas, repito, na maioria das vezes isso não é problema. Esse pessoal que acaba postergando a decisão, você entende que é uma questão de alocação de recurso, que ele vê mais vantagem em outros produtos que estão pagando mais nesse cenário de juros mais elevado? É o que a gente mais escuta. Em alguns casos a gente escuta muito isso, essa questão de outros ativos, de outras áreas de investimento. Isso é normal. A gente tem que entender, eu enquanto corretor, enquanto profissional de vendas, que isso faz parte. É por isso que hoje, para você atender um público tão selecionado, para você atender um público com essa capacidade cognitiva de entender que ele sabe exatamente os passos que ele tem de fazer, a gente tem que estar muito bem preparado. Porque a gente tem que mostrar o caminho, a gente tem que dar todas as explicações. Muitas das vezes é um empreendimento que não se trata somente sobre condição financeira, não se trata sobre alocação de ativos, mas se trata de desejo. Entendeu? Então existem outras coisas que afetam, é uma compra emocional. O luxo, ele traz muito dessa questão emocional. Ele traz muito de algo que, é o que eu sempre falo, não está tangível, a gente não consegue perceber, se sim sentir. Eu costumo dizer que eu posso negociar com o sentimento do cliente o dia inteiro. Com a carteira é mais difícil. Entendeu? Então a gente consegue trazer esses benefícios, mas tendo muitos recursos para mostrar para o cliente o que isso vai significar para a vida dele. O que isso vai trazer de conforto, de exclusividade, de algo que ele não terá. Mesmo alocando um valor numa outra unidade que vai geralmente trazer um pouco mais de recurso, um pouco mais de rentabilidade, mas tem certas coisas no mercado de luxo que não tem preço. Né? É o valor e não o preço. Muito bom. E interessante que tem o cliente que tomou a decisão de falar, agora não, tem coisa aqui que está me pagando melhor, vou ficar aqui por enquanto. E isso me lembra a questão do perfil de risco do investidor, né? Porque as pessoas às vezes não dão valor para esse tipo de coisa, né? A corretora às vezes manda o questionário, preenche aqui para eu dizer qual é o teu perfil de risco, né? Preencha aquilo de forma genuína, verdadeira. Porque este teu cliente que tomou essa decisão, eu não vou comprar um imóvel agora porque nesse cenário de juros eu prefiro ficar aqui, eu tenho convicção, sem ele precisar preencher nenhum questionário de suitability, que o perfil de risco dele é ultra conservador, né? Porque a condição financeira dele permite tranquilamente ele fazer a aquisição de um imóvel de alto luxo. E ainda assim, por conta de um cenário de juro mais elevado, ele toma a decisão de postergar isso e deixar o dinheiro aplicado no rendimento mais elevado do juro mais alto, que é momentâneo, inclusive, né? Então, tenho convicção que o perfil de risco desse cliente é ultra conservador, né? Então, a carteira dele não pode ter muita emoção, não. Tem que ser uma carteira mais conservadora.
E isso a gente está falando de mercado de alto luxo, né? Pessoas com ótima condição financeira. Vale para todo mundo. O perfil de risco é igual, eu digo que é igual DNA. Ah, mas eu sou conservador e o outro é conservador também. Mas tem as suas diferenças nanométricas ali. Perfil de risco é um negócio que cada um tem o seu, né? Então, por isso que você tem que ser muito genuíno na hora que você está, né? Preenchendo ali formulário de suitability, né? Nas respostas com o corretor, quais são os seus desejos, o que, que você espera, como é que é o seu momento. Essa conversa também é muito importante, você ser extremamente genuíno, porque é nessa hora que o profissional do outro lado consegue, inclusive, dar um direcionamento mais assertivo, né? Olha, pode ser que para o teu perfil isso daqui não seja o momento, fique para depois. E é É mais ou importante. menos isso? Porque é engraçado, né? O mercado financeiro e o mercado imobiliário, na minha visão, eles caminham lado a lado. Apesar de, em alguns momentos, isso parecer uma disputa entre clubes, né? Tem muita gente que, não vou investir em imóveis ou não, só vou ficar no mercado financeiro. Isso acontece. Mas, na minha visão, eles caminham lado a lado. Eles são complementares. Por isso, como você mesmo disse, cada cliente tem um perfil. Cada cliente assume um risco diferente. Não são todos que vão assumir um risco muito elevado, como não são todos que também vão ficar só no conservadorismo. Então é importantíssimo a gente entender as características, é o que eu sempre falo. O corretor, o vendedor, de uma forma geral, ele precisa parar de fazer o óbvio e entender exatamente o desejo e a necessidade do cliente. Além de toda a capacidade técnica de entender também sobre todos os assuntos, você não precisa ser um investidor da bolsa, você não precisa ser um especialista, você precisa ter consciência e entender quais são os pontos necessários para você contornar objeções que podem acontecer no processo desse de venda. Seja para avisar que, olha, eu não vou, nesse momento eu prefiro agora ser mais conservador, nesse investimento aqui eu consigo ter a rentabilidade que eu desejo, então eu prefiro não utilizar esse imóvel. E aí você utiliza outros gatilhos. O vendedor hoje, o Ricardo, ele precisa ser cada vez mais completo e informado. Ele precisa entender que não é somente sobre preço, número, e sim sobre valor. E buscar essas informações com o cliente sempre vai fazer a diferença para que o profissional de vendas possa entender o que é o objetivo do cliente. Não somente a condição de pagamento, não somente o fluxo, e sim o que é importante para ele. Tem algumas perguntas que eu faço para os meus clientes, principalmente nesse momento de busca, né? O que é mais importante para você? Tirando o valor, o que é mais importante para você? Que a gente isola um pouco do preço e busca entender o que ele deseja, o que é importante, o que é conforto, o que ele busca para a vida dele para os próximos 10 anos. É somente valorização? É conforto? É paz? É mobilidade? É tranquilidade? Praticidade? São tantas coisas que podem acontecer para esse tipo de cliente que o profissional de vendas hoje ele precisa estar muito qualificado para entender exatamente e, principalmente, fazer boas perguntas. Fazer boas perguntas hoje para qualquer profissional de vendas, corretor e vendedor, é um caminho que todos devem seguir. Quando você faz boas perguntas, você coleta boas respostas. E quando você coleta boas respostas, você tem informações dentro do seu banco de dados que fazem você trabalhar da melhor forma. E óbvio que se tratando de imóveis de luxo, tão selecionados, imóveis tão exclusivos, isso sempre vai fazer diferença. Que não, repito, tem muita gente que acha que quando a gente atende clientes milionários, multibilionários e bilionários, é só o valor que importa. E quanto mais eu atendo, eu entendo que isso é só um detalhe. É só um detalhe. É a questão emocional, é o que representa, é o status, é a conquista, é o prestígio, que são palavras muito comuns nesse mercado de luxo. Então, enfim, eu gosto de trazer uma visão um pouco mais aprofundada do que o corretor e do que o profissional de vendas precisa fazer para conseguir extrair essas informações do cliente, contornar objeções, se for o caso, e mostrar para o cliente que esse investimento aqui, nos seus próximos 10 anos, eu não consigo te entregar outra rentabilidade do mercado imobiliário. Então, você vai trazendo diversos argumentos que vão deixando o seu cliente mais confortável, entendendo que aquele investimento, naquele empreendimento, com aquela localização, naquela unidade, naquela cobertura, pode ser um motivo de sucesso na vida dele.